Fico feliz de estar aqui, fico feliz de estar na Nova de Atlanta. Reinaldo falou, a gente faz parte da Nova já há muitos anos, lá no Rio. Já há 2 anos, pouco mais de 2 anos. No entanto, eu estou morando na Flórida, estou morando em Fort Myers, minha esposa linda que está aqui comigo. E a gente, apesar de estar lá, a gente continua sempre ligado. A Nova obviamente, enfim, a minha casa, onde eu cresci, então tem um lugar especial para mim. E estar aqui é muito especial também. Então, assim, resumo, né? Eu sou tipo aquele primo distante, sabe? Aquele primo longe que só aparece pro Natal. Esse sou eu. Mas para mim é especial estar aqui com esse livro, Humanamente. Quando eu estava num momento complicado assim de burnout, no limite das minhas forças, na verdade já tinha passado muito do limite das minhas forças. Tinha um amigo que estava morando em Miami na época, também velho de guerra de nova, e ele falou, cara, vem aqui para casa, passa um tempo aqui em casa. E aí eu fui para Miami, para casa dele, e aí quando estava em Miami apareceu a oportunidade de vir para Atlanta para poder estar com esse casal maravilhoso. E foi nesse lugar aqui, nessa casa, na casa deles, no abraço desses pastores queridos aqui, que Deus começou um processo de cura muito grande, na minha vida, no meu emocional. E a forma como eu fui amado naqueles dias por vocês, e na forma como eu fui amado por essa casa naqueles dias, me marcou profundamente. E eu sou muito grato por isso, sou muito grato a essa casa, sou muito grato a vocês, pelo amor de Deus, através da vida de vocês. E esse livro, de certa forma, Nova Atlanta, é fruto daquilo que vocês fazem aqui. Um primo distante que veio parar aqui e que foi abençoado, impactado pelo amor de vocês, e que agora, 2 anos depois, volta publicando um livro. Mas considerem esse livro parte do fruto que vocês estão dando como igreja, como comunidade. Tá bom? Não encarem isso como uma coisa assim muito distante, veio aqui publicar, não é nada disso. Pelo contrário, a gente veio aqui porque é especial, porque tem sentido a gente estar aqui. Não é à toa que a gente está aqui. A gente veio aqui porque tem um sentido estar aqui, e a gente queria muito compartilhar aqui na Nova de Atlanta. Então, para mim é um motivo de muita alegria estar aqui. Eu fico muito feliz por isso. Agora, vamos ao que importa? Tudo isso, vamos ao que importa, cara. Vamos falar sobre Cristo e a mensagem de Cristo. Isso te anima, cara? Isso te deixa feliz? Isso aí. Cara, eu queria, se você tiver com sua Bíblia aí, Bíblia de papel, Bíblia digital, não importa. Se você quiser acompanhar enquanto eu leio, eu vou te convidar a abrir em Gênesis capítulo 3, bem no comecinho da sua Bíblia, super fácil. Se você não tem Bíblia, não tenho Bíblia, não sei o que é uma Bíblia, não sei manusear uma Bíblia, tá tudo bem. A gente vai projetar aqui o mesmo texto que a gente vai ler junto, tá? Então você pode acompanhar com a gente, e a gente vai ler esse trecho agora no início, e aí depois a gente vai destrinchar daqui para frente, tá? Então a gente vai começar em Gênesis capítulo 3, a gente vai começar no versículo 1. Vamos ler 7 versículos, e depois a gente vai dar um salto quântico no tempo, e a gente vai ler os últimos versículos do capítulo 3, tá bom? Então vamos ler os 7 primeiros, depois a gente avança e lê os últimos. Então vamos lá, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. E disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que também o comeu, como um bom marido obediente. Versículo 7. E os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira
para cobrir-se. Vamos dar um salto quântico e vamos lá para o versículo 21, eu acho. É o 21 que a gente tem aí? 21, maravilhoso. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual foram tirado. E depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim. Eu vou ler de novo. A leste do jardim do Éden, querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. A minha pergunta é: qual foi o momento que a gente passou a precisar de bússola para ler a Bíblia? Qual foi o momento em que o autor do Gênesis achou que era uma boa ideia usar a rosa dos ventos, coordenadas das rosas dos ventos? Norte, sul, leste, oeste. Qual foi o momento que detalhes do tipo, o cara saiu para o lado leste do jardim, se tornaram importantes e se tornaram relevantes para a narrativa bíblica? Qual foi o momento que... Porque se eu soubesse, eu tinha prestado mais atenção na aula de geografia, lá quando eu estava na escola. Mas por que raios o autor do Gênesis, ele está escrevendo um texto super complicado, um texto super relevante, super significativo, o texto em que a humanidade sucede ao que então ficou conhecido como pecado original e é expulsa do jardim, rompe o relacionamento com Deus, ou seja, um texto extremamente carregado, um texto extremamente pesado, e no meio disso tudo, o autor fala: quer saber? Eu vou falar para eles que esses caras foram expulsos para leste do jardim. Bom, tudo bem, você poderia me falar que foi um lapso, vai, né? Você poderia falar assim, tá, tudo bem, ele botou leste, mas não significa nada. Tem essa possibilidade, né? A gente tem essa alternativa. Tem a alternativa de não ser nada. Tem a alternativa de ser só por acidente. O autor decidiu colocar que eles foram para leste do jardim, mas até aí não tinha nenhum significado. O problema é que esse mesmo autor, ele repete as coordenadas, em especial, ele repete essa coordenada do leste, essa direção do leste, diversas vezes nos 11 ou 12 primeiros capítulos do Gênesis. E sempre com o mesmo contexto. E para que não fique nas minhas palavras, eu trouxe esses versículos aqui para a gente ver. No início, quando Deus cria um homem, fala que Deus pega do pó da terra, do barro da terra, ele modela o homem, sopra vida dentro do homem. E a Bíblia depois vai falar, eu acho que em Gênesis capítulo 2, que Deus pega o homem e Deus coloca o homem, Deus descansa o homem. O verbo que aparece para Deus coloca o homem, esse verbo no hebraico, é um verbo que dá origem ao nome de Noé, é o nome Noach, é o nome Deus descansou o homem no Éden, no jardim do Éden, que estava plantado a leste da região do Éden. Então, tá aqui. Então Deus, ele pegou o homem, ele colocou o homem, esse verbo colocou, diz que Deus descansou. O que significa Deus descansou o homem? Deus pegou o homem que uma hora estava nas suas mãos e descansou no Éden. Então em algum momento o homem estava próximo de Deus, ele estava nas mãos de Deus, e Deus ele vai para esse jardim que ficava para os lados do leste do Éden, e ali ele se separa do homem, ali ele coloca o homem no jardim, dando um primeiro nível, uma primeira dimensão de separação entre homem e Deus. O homem que antes estava em Deus, com Deus, agora ele sai, ele se torna uma outra coisa e vai habitar no jardim do Éden. A segunda vez que o leste vai aparecer foi esse texto que a gente acabou de ler. Homem e mulher pecam e por conta disso eles são punidos de serem expulsos do jardim do Éden, e a gente fica sabendo que eles foram expulsos para o lado leste do Éden. Agora esses dois, esse homem e mulher, Adão e Eva, tiveram 2 filhos, Caim e Abel. A gente sabe que Caim matou Abel. Como punição por Caim ter matado Abel,
Caim ele é punido a viver exilado, ele é expulso da região para onde ele está vivendo. E adivinha para onde Caim vai? Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, que fica a leste do Éden. Passa a história, sociedade descarrilha, né? A gente passa a ter um monte de problema. Vem o dilúvio, vem Noé, os seus filhos, eles nascem, dos seus filhos nasce agora uma nova geração, e em particular da descendência de Cã, de um dos filhos de Noé, da descendência de Cã, vai vir uma galera que vai se estabelecer numa nova região, que é uma região de Sinear. E lá em Gênesis capítulo 11 vai falar assim: ora, os homens saindo do Oriente, só que se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que esse versículo tem uma marcação. E essa marcação vai te falar o seguinte, muitas vezes traduzido como os homens foram para o Oriente e não do Oriente. Então os homens eles estão indo para o Oriente, eles estão indo para leste, eles estão indo cada vez mais para leste. E é nessa região, ao ir para leste, que eles encontram uma planície em Sinear. E ali eles se fixam. Sabe o que eles fazem nessa planície em Sinear? Eles constroem uma cidade. Nessa cidade eles constroem uma torre. Sabe qual é o nome dessa torre, dessa cidade? Babel. Babel, que nada mais é do que o início, o Gênesis, o embrião do que depois viria a ser a Babilônia. A Babilônia, que na narrativa bíblica é a síntese de tudo que há de ruim. Tudo que há de errado, tudo que há de ruim é sintetizado, é reduzido nessa ideia da Babilônia. Inclusive, se você vai ver, por exemplo, lá no livro do Apocalipse, João está escrevendo o livro do Apocalipse, quando ele vai falar sobre a queda da Babilônia, ele fala: caiu a Babilônia, a casa de todos os demônios. A humanidade está indo para leste, está cada vez mais indo para leste, e ali eles se estabelecem, fundam uma cidade chamada Babel. Deus intervém, confunde as línguas, manda cada um para o seu canto. E no versículo seguinte a gente é apresentado a um camarada chamado Abrão. E Deus ele começa um plano resgate a partir de Abrão. E em Abrão ele fala: Abrão, você vai sair daqui, você vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ali a gente vai começar uma história que vai durar milhares de anos. E Abrão ouve isso e ele segue a sua jornada. E em algum momento ele decide lançar um altar. Ele ouve a palavra de Deus, ele decide lançar um altar. E aqui, fala assim, dali, vou começar daqui. Dali ele prosseguiu na direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Abrão é chamado por Deus, Abraão vai, ele segue o chamado de Deus. Em um determinado momento ele decide estabelecer um altar para Deus. Quando ele escolhe esse lugar para estabelecer o altar para Deus, ele tem duas referências, 2 pontos de referência. A oeste, ele tem um lugar chamado Betel. Betel significa casa de Deus. A leste, ele tem uma cidade chamada Ai. O nome Ai literalmente se traduz por ruínas. E Abraão está ali no meio, falando que a oeste fica a casa de Deus, a leste ficam as ruínas. Vocês percebem que toda vez que a direção leste aparece, ela está sempre apontando, sempre no mesmo contexto. É o contexto em que o homem está se afastando de Deus. É Deus que coloca o homem no jardim, é o primeiro nível de separação. É o homem que agora tem uma natureza caída, pecaminosa, que se separa de Deus mais uma vez. É o homem que assassina o outro homem, que portanto se separa mais uma vez. É o homem que acha que ele sozinho consegue chegar aos céus através da torre de Babel, que julga que Deus não é mais necessário, ele se separa mais uma vez. E a gente tem em Abraão esse símbolo que amarra tudo isso, dizendo: a oeste ficou a casa de Deus, a leste segue o homem, todo pimpão, rumo à sua ruína. Então, quando o autor do Gênesis ele decide falar que Adão e Eva foram para leste do jardim do Éden, ele não está escolhendo coordenadas aleatoriamente. Ele não está colocando detalhes que não têm sentido.
ele não está colocando detalhes que são vazios. O que ele está fazendo é estabelecendo ali um regime, uma ordem. Ele está falando que o homem, ele, a partir daquele momento, ele está indo numa trajetória de separação de Deus. Ele está indo num caminho que está levando ele mais para dentro do problema. Ele está indo para mais longe da solução. É isso que o autor está falando. Para leste, eles foram para leste. Eles foram nessa direção que os separam de Deus. Então, a partir daqui a gente já começa a estabelecer um padrão. E a gente precisa lembrar que a Bíblia, apesar de ser constituída por diversos livros, ela na verdade ela funciona como um livro só. E essa Bíblia que começa aqui pelo livro do Gênesis, ela vai seguir toda uma outra história. Mas essa outra história vai carregar essa dinâmica. Vai carregar essa dinâmica do leste e do oeste. E a minha ambição hoje é te mostrar que no leste e no oeste está a mensagem de Cristo, do Evangelho e da graça. Próxima vez você pegar uma bússola, você vai falar, ih rapaz, Gênesis. A minha intenção é mostrar que no leste e no oeste existe uma mensagem muito profunda e muito poderosa para a gente. Agora, para isso, a gente vai ter que navegar pela Bíblia. E a gente vai ter que explorar textos em momentos diferentes do povo. Em especial, a gente vai olhar, obviamente, esse texto que a gente está, marcando um período muito específico, um período em que homem e Deus eles entram num relacionamento muito específico, numa dinâmica de relacionamento muito específico. Vai ser o tempo que a gente vai gastar refletindo sobre o Jardim do Éden e o que aconteceu quando Adão e Eva foram expulsos para fora do jardim. Esse foi o texto que a gente leu. Depois daqui a gente vai dar um salto no tempo e a gente vai olhar para um outro momento, um momento em que uma nova ordem de relacionamento se estabelece entre Deus e homem, que é o momento em que a lei é instituída, a antiga aliança, o momento em que Deus ordena, em especial, e para o que a gente vai olhar, a construção do tabernáculo. E depois a gente vai terminar em Cristo, porque afinal somos cristãos, né? Não dá para a gente não chegar até Ele. Então essa é a jornada, é aqui que a gente vai, esse é o caminho pelo qual a gente vai traçar nos próximos minutos. Tá bom? Tá fazendo sentido? Mais ou menos? Meio loucura? Mais ou menos, né? Cara, o que está acontecendo aqui? O que a gente sabe sobre o Éden? A gente sabe sobre o Éden é que nesse jardim, no centro do jardim, existia uma árvore, existiam duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E é no centro do jardim que Eva se encontra com a serpente. E ela passa a ter um diálogo com essa serpente. A gente leu essa história, a gente leu esse diálogo, tem um debate ali com a serpente. E ela cede à pressão da serpente e ela vai contra a ordenança de Deus. O que eu queria propor, na verdade, é que o que parece muito simples, o que parece muito trivial quando a gente fala que Eva pecou, eu queria argumentar que, na verdade, essa ação de Eva, ela é composta por 3 tipos de rebelião diferentes. A primeira é que Eva se rebelou contra a ordem de Deus, certo? Deus falou, não pode comer dessa árvore. O que Eva fez? Comeu da árvore. Então Eva, naquele momento, ela se rebela contra a ordem explícita e a palavra explícita de Deus. Só que se você olhar com carinho o momento em que Deus ordena eles a não comerem da árvore, você vai perceber que Deus não fala só isso. Na verdade, Deus começa dizendo o seguinte: vocês são livres para comer de qualquer outra árvore, menos dessa. Então, quando Eva, ela escolhe comer aquela árvore proibida, ela não só está se rebelando contra a ordem que Deus deu, mas ela também está se rebelando contra a provisão que Deus deu. Você consegue perceber isso? Ela está falando assim, eu podia comer de qualquer árvore, mas eu rejeito essa provisão, eu rejeito a provisão que Deus deu para violar o ordenamento dele, o mandamento dele. Então você percebe que tem 2 rebeliões numa ação só?
Só que tem uma terceira também, que é o fato de que Deus chamou Adão e Eva e falou: vocês dois são encarregados de governar sobre a criação. Vocês vão governar sobre os animais que estão na terra, vocês vão governar sobre as aves do céu, vocês vão governar sobre os animais que estão debaixo d'água. Só que como é que essa história toda começa? Começa com o animal, a criação, governando sobre Eva, e não o contrário. Quando a serpente começa a falar com Eva e dá a ordem para Eva, se isso aqui é um exército, como é que imagina, o soldado chega para o coronel e fala assim: coronel, vou falar tudo que você tem que fazer agora. O que ia acontecer? Cadeia, não era? Ia ficar preso lá, até aprender a hierarquia das coisas. Aqui é o que está acontecendo. A serpente chega para Eva e começa a dar as cartas. Fala assim: Eva, ó, Deus não falou isso, Deus não falou aquilo, come, não come. Não... E o que Eva, na posição de alguém que recebeu o governo e a autoridade de Deus, deveria ter feito? Cala a sua boca. Só que não é isso que Eva faz. Pelo contrário, Eva se deixa ser governada por quem ela deveria governar. E aqui, para mim, está o terceiro ato de rebelião, de rebeldia de Eva. Eva rejeita a palavra explícita e a ordem explícita que Deus deu. Eva rejeita a provisão do jardim. E Eva rejeita a autoridade e o governo que Deus tinha dado para ela. E só para não parecer que eu estou passando pano para Adão, Adão rejeitou os três também, tá? Então é nesse momento, no centro do jardim, é ali no centro do jardim, onde estão aquelas árvores, que Eva peca, ou que Eva se rebela contra Deus nessas três dimensões, e por causa disso, eles são expulsos do jardim, e eles vão para leste. E quando eles vão para leste, a gente descobre que Deus coloca querubins protegendo o acesso, e que Ele coloca uma espada de fogo, uma espada flamejante, andando de um lado para o outro, protegendo o caminho de volta para a árvore da vida. Então a humanidade está a leste, a humanidade está separada desse relacionamento de Deus, e existem bloqueadores, existem elementos que os proíbem de voltar ao acesso de Deus. Essa é a ordem do Gênesis, é isso que está acontecendo no Gênesis, essa é a lógica do Gênesis. Você quer ler o início do Gênesis, você precisa ler a lógica você precisa compreender a lógica do Gênesis. Você precisa ler o Gênesis a partir desse sistema. É um sistema em que homem e Deus estão separados, e essa separação é praticamente irreconciliável. O homem não consegue voltar para dentro do jardim, porque tem uma espada de fogo e tem querubins guardando o caminho. Agora, isso não vai ficar assim por muito tempo. Na verdade, algum tempo depois, esse povo de Abrão vai se multiplicando, eles se encontram escravos no Egito, saem do Egito, e aos pés do Monte Sinai, Deus aparece e entrega para esse povo uma lei, estabelece com esse povo uma primeira aliança, que agora a gente chama de uma antiga aliança. E dentro das ordens que Deus dá, das ordenanças que Deus dá, Ele ordena a construção de um tabernáculo. Ele ordena a construção de um templo para Ele. E perceba você que na construção ou nas ordens desse templo, o que vai aparecer de novo? As instruções do leste e do oeste. Veja lá em Êxodo, lá no capítulo, em Êxodo, acho que é o capítulo 26, se não me falha a memória, ele começa a falar: olha, faça 20 amarrações para um lado, faça 20 amarrações para o sul do tabernáculo, e não sei quantas bases de prata debaixo delas, e enfim, vai dar um monte de instrução. Depois ele vai começar a falar a mesma coisa sobre o norte. Ele vai falar assim: para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, faça 20 armações, e vai fundamentar lá as bases de prata também. Agora, passa para mim, por favor. Agora, quando a gente chega no versículo 22, olha só o que ele fala: faça 6 armações para o lado ocidental, que é a parte de trás do tabernáculo. Se a parte ocidental é a parte de trás do tabernáculo, significa que o tabernáculo está apontando para que lado? Pegadinha, prova de geografia agora, valendo. Se os fundos, a parte de trás do tabernáculo está apontando para oeste, a frente do tabernáculo está apontando para leste. Então, quando Deus ordena a construção do tabernáculo, Ele fala: vocês vão construir a minha casa
entre vocês, o lugar onde a minha presença vai vir entre vocês, e este tabernáculo ficará apontado para leste. Foi para leste que a humanidade se perdeu. O que Deus está fazendo é apontando as portas da casa dele para a humanidade perdida. Deus está falando, o meu coração nunca foi ter vocês longe. O meu coração nunca foi ter uma humanidade perdida. O meu coração nunca foi ter vocês de um lado e eu do outro. Meu coração nunca foi que a gente tivesse um relacionamento quebrado. Então eu vou apontar a minha casa na direção de vocês para dizer, voltem para casa. Então a humanidade está indo embora para o leste e Deus aponta a casa dele, o tabernáculo, na direção dessa humanidade para falar, volta para casa. Toma o caminho de volta para casa. O que Deus está convidando está lá a humanidade olhando para o leste. Deus está convidando, façam um 180, mudem a sua rota. Vocês estavam indo para o leste, passem a andar numa outra direção. Passem a andar para o oeste, e quando vocês andarem para o oeste e seguirem o caminho para o oeste, vocês finalmente vão encontrar a minha casa, e na minha casa eu estarei esperando por vocês. Ele está falando, humanidade, vocês estão indo no seu caminho, muda o caminho 180, ou no Novo Testamento, metanoia. Muda a sua cabeça, muda a sua forma de se comportar, faz um 180 na sua vida e volta, que a minha casa está apontada, as portas da minha casa estão abertas e apontadas para você. Só que, se você lembrar, lá no Gênesis, não era só o fato de que eles tinham saído na direção leste, mas era também o fato de que tinha uma espada de fogo, uma espada flamejante andando para um lado e para o outro. E esse símbolo reaparece agora na antiga aliança, porque Deus fala assim, para vocês voltarem, vocês vão precisar resolver o problema dessa espada de fogo que está guardando o caminho, mas está tudo bem. Vocês vão pegar um sacrifício e vocês vão trazer esse sacrifício com vocês, e esse sacrifício será imolado, e esse sacrifício será queimado até as cinzas. Se você tomar uma espadada de fogo, o que acontece com você? Você é imolado e queimado. Então Deus está falando, para o problema da espada de fogo, para esse símbolo, essa sombra que aparece no Gênesis, da espada de fogo, que está bloqueando o seu caminho de volta para mim, eu vou criar um atalho. Vocês vão trazer esses sacrifícios, e esses sacrifícios serão feitos, eles serão imolados e serão queimados. Isso deverá ser o suficiente para acalmar a sede de justiça dessa espada de fogo. Legal. Interessante. Então a humanidade passa a pegar, o homem passa a pegar o seu sacrifício, o seu cordeiro, o seu carneiro, e trazer debaixo do braço até o templo, chega no templo, sacrifica, sacia a sede de justiça dessa espada de fogo simbólica que a gente tem aqui, e ele entra no templo. Só que quando ele entra no templo, quem está faltando? Que estava guardando o acesso do Jardim do Éden. Está faltando os querubins. E a gente vai descobrir que dentro do tabernáculo, o tabernáculo está dividido em 3 partes, e na parte mais central do tabernáculo, mais interna do tabernáculo, chamada Santo dos Santos, Deus instruiu a construção de uma arca da aliança. E na tampa da arca da aliança, ele ordenou que fossem construídos 2 querubins, um olhando para frente do outro. E dentro dessa caixa, Deus ordenou que fossem colocados 3 coisas: as tábuas da lei, que representavam como o povo rejeitou e se rebeliu contra as palavras e as ordenanças de Deus; o maná, um pote de maná, que representava como o povo se rebelou contra a provisão de Deus; e a vara de Arão, que simbolizava como o povo tinha se rebelado contra a autoridade e o governo dado por Deus. O querubim simbólico lá do Gênesis, ele reaparece agora na Arca da Aliança. E as 3 rebeliões que Eva comete no pecado original, no centro do jardim, eles reaparecem, representados pela tábua da lei, pelo maná e pela vara de Arão, só que agora dentro da Arca da Aliança. O registro do pecado da humanidade está ali dentro, está guardado dentro da casa de Deus. E o que acontece
E esse é o sistema da antiga aliança. A humanidade está separada de Deus, ela pega o seu sacrifício e toma o caminho de volta para Deus. Ela quer voltar para Deus, ela quer se aproximar de Deus. Então ela pega o seu sacrifício, bota o seu carneirinho debaixo do braço e ela toma o caminho. Chega lá, ela entrega como sacrifício, está tudo bem, ela passou da primeira etapa, ela passou da espada de fogo. Agora ela entra, só que quando ela entra no tabernáculo, ali dentro existe o registro do pecado da humanidade. Existe o registro de que essa humanidade continua com uma natureza caída. Então o que acontece? Elas que estão ali dentro não podem mais estar ali. Então a humanidade é expulsa da casa de Deus e volta para onde tudo começou, até que ela pegue o seu próximo sacrifício e volte para o tabernáculo para fazer os mesmos sacrifícios, para chegar lá dentro e adivinha? É expulso de novo e sai e pega o seu sacrifício de novo. E o Antigo Testamento e a Antiga Aliança é um grandíssimo efeito sanfona. É um grandíssimo efeito sanfona da humanidade tentando voltar e não conseguindo, tentando voltar e não conseguindo. Pega sacrifício, faz sacrifício, não é o suficiente. Faz sacrifício, não é o suficiente. Faz sacrifício, não é o suficiente. E a gente precisa entender, esse é o sistema, essa é a lógica do Antigo Testamento. A gente precisa entender o Antigo Testamento, a gente precisa entender a Antiga Aliança a partir desta lógica. E o problema é que às vezes a igreja, de uma forma genérica, vai lá no Antigo Testamento, passa a ler coisas sem compreender o sistema que está vigente ali, a ordem que está vigente ali, e começa a tirar doutrina, e começa a tirar exemplos, sem entender que há algo mais profundo que está ali por trás. Então, na Antiga Aliança, majoritariamente representado no Antigo Testamento, a gente tem um novo quadro. Lá no Gênesis, homem e Deus separados, quase que irreconciliáveis. Agora, na Antiga Aliança, Deus criou um caminho. Eu vou estar aqui. A minha casa expressa o meu coração. A minha casa expressa o meu desejo por vocês. Mas quando vocês vierem de volta, vocês vão ter que superar alguns obstáculos. Depende de vocês. Não depende de mim, depende de você. O meu coração está aqui, a minha casa está aqui, mas depende de vocês. Depende do que vocês vão fazer, do sacrifício que vocês vão fazer. E se vocês forem perfeitos, aí vocês vão poder ficar aqui em casa, porque está tudo bem, porque esse registro do pecado não vai valer para vocês. Mas vocês não são perfeitos. Então vocês vão chegar aqui e a gente vai com muita educação e com muita boa vontade dar um pé na bunda de vocês, vocês vão voltar e vão tomar o mesmo caminho. Essa é a cena da Antiga Aliança. E essa é a dinâmica e o sistema da Antiga Aliança. Mas graças a Deus a gente não vive na Antiga Aliança. E aí olha que interessante. De repente Jesus aparece na cena. E Jesus ele trava uma conversa com uma galera. E ele começa a falar a respeito do templo, do tabernáculo. Não mais desse tabernáculo, mas do templo construído seguindo as orientações do tabernáculo. E lá em João 2, ele falando sobre isso, ele vai dizer o seguinte: destruam esse templo, e eu o levantarei em 3 dias. E os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado, e você o levantará em 3 dias? Contudo, o templo ao qual ele se referia era o seu corpo, o seu próprio corpo. O que Jesus está fazendo aqui não é só uma profecia a respeito da sua ressurreição, é também. Aqui ele está falando sobre a sua ressurreição. Eu vou morrer, depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Agora pensa na dinâmica que está vigente aqui. Porque até esse momento, o mundo está sobre o regime da Antiga Aliança. Está todo mundo ainda vivendo esse processo em que você precisa pegar o seu sacrifício, levar no templo, todo ano o sumo sacerdote pega o sacrifício, leva no templo. Era esse o regime que estava acontecendo aqui. E se é verdade que quando Deus posiciona o tabernáculo na direção leste, Ele está expondo o seu coração, se é verdade que o tabernáculo é um convite de Deus para a humanidade, dizendo: volta para casa, volta para mim. Por que que Cristo anunciaria a destruição deste tabernáculo ou deste templo?
Parece contraditório, então. Parece que uma coisa não casa com a outra. Será que Deus mudou de ideia? Será que Deus desistiu do convite? Falando, cara, muito trabalho, não dá não. Ou será que Cristo veio elevar o patamar? E Cristo veio definir uma nova ordem. E Cristo veio fazer um novo convite. Cristo está falando, um dia vocês receberam um convite de Deus, mas para chegar lá vocês tinham que fazer pela força do próprio braço de vocês esses caminhos de volta. Só que agora eu vou fazer uma nova oferta para vocês, um novo convite para vocês, e esse convite vai ser feito através do meu próprio corpo. E é esse mesmo Jesus que um tempo depois se encontra em Jerusalém, reunido com os seus discípulos. E a Bíblia fala que ele está numa última ceia. Ele já anuncia que ele está partindo, que a hora está chegando. E numa cena muito bonita, os seus discípulos todos se reúnem e eles cantam em uma só voz. Você já tinha visto essa parte? Bonita, na ceia. Todo mundo dá as mãos, eu imagino assim, pelo menos, todo mundo dando as mãos e cantando em uma só voz. E dali eles saem e eles vão para um jardim do Getsemane. É nesse jardim do Getsemane que Cristo começa a suar gotas de sangue. Ele é tomado por angústia. É nesse jardim do Getsemane que ele é preso e levado de volta para Jerusalém, onde ele é condenado. E ele é condenado à morte de cruz. Ele recebe a sua cruz e ele segue a sua jornada na direção do Monte Gólgota, ou do Monte Caveira, onde ele é crucificado. Agora eu trouxe para a gente um mapa de Jerusalém naquela época. Não sei se a gente vai ter aqui, mas se você olhar o mapa de Jerusalém, aqui nesse cantinho ali em cima, onde está na altura do templo ali, é o jardim do Getsemane. Jesus, ele está em Jerusalém, ele vai na direção do Getsemane. Sabe que direção é essa? Ele está indo para o leste. Jesus, ele vai para o leste, no jardim do Getsemane, e é lá que ele sofre a angústia e a dor. É lá que ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque ele está no leste, ele está nesse lugar de separação, de afastamento de Deus. E do Getsemane, ele pega um caminho na direção oeste, até que ele vá morrer aqui no Gólgota, a oeste da cidade de Jerusalém. O que Jesus está falando, ele está mudando o convite. Jesus está falando, não é mais agora sobre a minha casa apontada para vocês, e vocês achando o caminho de volta. Agora eu vou mudar o discurso, eu vou mudar o convite. O convite vai ser o seguinte: eu, no meu corpo, vou até o leste, e eu vou encontrar vocês no leste. Eu vou achar vocês no leste, eu vou achar a minha humanidade, a minha criação, os amores da minha vida. Eu vou achar vocês estão perdidos no leste, afastados de mim do leste. Esse é o meu novo convite. Eu vou atrás de vocês, eu vou achar vocês aí no leste. E quando eu achar vocês, eu vou começar a tomar o caminho de volta para o oeste, para que vocês saibam o caminho de volta para a casa do Pai de vocês. Jesus toma o caminho, Jesus sai do leste. E ele vai seguindo a sua via crucis. Ele vai seguindo os seus sofrimentos. Cada passo que ele dá é um passo diferente. É nesse caminho, indo de leste para oeste, que ele passa a ser açoitado. Ele é humilhado. Mas ele está andando. Ele segue andando o seu caminho, até que lá no oeste, ele é crucificado, no Monte Gólgota. Não por outro motivo, ele fala, eu sou o caminho. Você quer o Pai? Vem a mim e eu te mostrarei o Pai. Não é mais sobre a gente achar o caminho de volta para a casa do Pai. Agora é sobre a gente seguir Jesus de volta para casa. Ali naquela cruz ele se entrega. Ele se entrega como o perfeito sacrifício. A espada de fogo, que precisava ser saciada de tempos em tempos, agora não precisa mais. Chegou o Cordeiro Pascal, chegou o Cordeiro Perfeito, chegou o último sacrifício, que vai ser imolado como uma ovelha no matadouro, e que vai consumir o fogo da ira de Deus, Jesus pregado na cruz. O sacrifício perfeito. E é daquela cruz
quando ele dá o último suspiro e ele entrega a sua vida, que ele grita: está consumado. Sabe o que acontece quando ele grita: está consumado? O véu do templo, lá do Santo dos Santos, se rasga de alto a baixo. É Deus que está rasgando o véu do templo. E quando ele expõe o Santo dos Santos, sabe o que tem lá dentro do Santo dos Santos? Nada. A Arca da Aliança já tinha sido roubada há muito tempo. A Arca da Aliança não estava mais com o povo de Israel há muito tempo. Agora sabe por que é simbólico? Porque aquela Arca da Aliança marcava as últimas coisas que não deixavam a humanidade chegar perto de Deus. Não tem mais o querubim que guardava o caminho de volta para o Éden, e o melhor, não tem mais o registro da iniquidade, porque Cristo perdoou os nossos pecados. Não tem mais, o registro da iniquidade da humanidade acabou. Não tem mais o registro que separava a gente de Deus, acabou. Aquilo que marcava a nossa separação, acabou. Não tem mais, acabou. Quando Cristo falou: está consumado, e o véu rasga de alto a baixo, quando a gente olhava lá para dentro, não tinha mais nada. O que significa que a gente pode acessar a casa do nosso Pai e ali ficar para todo sempre. Não tem mais, não está mais. Inclusive, se você for procurar, quiser saber onde é que estão esses anjos vão aparecer lá no sepulcro vazio. Não tem mais. Jesus resolveu o problema. Jesus resolveu aquilo que nos separava de Deus. Jesus separou aquilo que nos impedia de habitar com Deus. Jesus resolveu aquilo que nos impedia de acessar a casa de Deus e viver com Deus. Jesus inaugura uma nova ordem, um novo sistema, uma nova aliança. Nessa nova aliança, o que se diz é: filhos, eu amo vocês. Para onde vocês foram? Vocês foram para o leste? Eu estou indo aí buscar vocês. E quando eu chegar aí, eu vou te fazer um convite. E esse convite é: você quer voltar comigo? Você quer me seguir de volta para casa? Você não precisa fazer esse caminho sozinho, não. Eu não estou pedindo para você fazer esse caminho sozinho na força do teu próprio braço, não. O meu convite é: eu vou te encontrar onde você está. E quando eu te encontrar, vamos juntos? Vamos juntos? Vamos voltar para o seu lugar, para o lugar onde você nunca tinha ter saído, juntos? Vamos lá para esse lugar de perfeito relacionamento com Deus juntos? Vamos habitar para sempre na presença de Deus juntos? É esse o convite, é essa nova ordem que Deus estabelece. Essa é a nova aliança, essa é a mensagem da graça. A graça de que a gente tentou. A graça fala que, cara, vocês tentaram, vocês não conseguiram nada, porque vocês nunca iam conseguir. Mas Cristo fez o que vocês não conseguiam fazer. Cristo fez o que eu não conseguia fazer. Ele foi o perfeito sacrifício. Ele abriu o caminho de volta para o Pai. É Ele que fez tudo o que tinha para fazer. E agora o que a gente faz? A gente segue Cristo e encontra de novo o nosso Pai. Malaquias tinha profetizado a respeito do sol da justiça. O sol da justiça. O sol nasce no leste. Olha que lindo, todo dia nasce no leste, onde essa humanidade estava perdida, onde essa humanidade estava afastada de Deus. Todo dia nasce no leste o sol da justiça. Cristo falando: ei, eu fiz o que precisava ser feito, agora você pode ser justificado. A justiça foi satisfeita, eles queriam um sacrifício, eu me entreguei como sacrifício, não precisa mais nada que fazer. Eu estou aqui, eu estou no leste, eu vim aqui até o leste para declarar a sua justificação. Eu vim aqui até o leste para olhar para você e falar: eu paguei o preço que precisava ser pago. Agora, a partir daqui até o resto do dia, eu vou te mostrar o caminho do oeste. Você quer me seguir? Vem me seguir. Ah, e se eu não quiser seguir? Tudo bem, amanhã eu apareço de novo, eu falo de novo, eu te busco de novo. E se eu não quiser? Amanhã eu apareço aqui de novo e eu venho atrás de você de novo. E se eu continuar não querendo? Eu vou estar aqui no outro dia de novo, porque o meu amor por você é imparável. E não tem como, eu vou estar aqui todo dia no leste, encontrando aqueles que estão perdidos e afastados de Deus e dizendo: ei, eu fiz o que precisava ser feito, você está disposto a tomar o caminho de volta para casa comigo?
O salmista vai escrever em Salmo 103 que Deus separa os nossos pecados e as nossas iniquidades, assim como o Oriente está do Ocidente. Sabe por quê? Porque quando você deixa aquela velha vida, aquela vida de separação, aquilo fica para trás. E Ele vem te trazendo de volta para casa, para o Ocidente. Fica o velho homem, ficam as velhas práticas no Oriente, as iniquidades no Oriente, fica tudo no leste. E agora a gente vem caminhando com Jesus para o oeste. E assim como o oeste está distante do leste, assim nós estamos separados das nossas transgressões e das nossas iniquidades. Cristo nos encontrou no leste. Se a banda quiser subindo, eu já estourei o tempo já. Cristo veio nos encontrar no leste, para nos trazer de volta para a casa de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que a gente estava separado de Deus, mas Deus, Ele não estava feliz que a gente estava separado dEle. Sabe, eu já ouvi tanta gente apresentando um Deus ruim, um Deus cruel, um Deus sádico, maquiavélico, um Deus que está contando as horas para poder punir cada um que pisar fora da faixa. Deixa eu te falar, esse não é Deus. Esse não é Deus. Deus viu a humanidade perdida e falou: o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar pele e osso igual eles? Eu faço. Eu tenho que viver a vida que eles vivem? Eu vivo. Eu tenho que ser tentado, sofrido? Eu faço. Eu tenho que receber umas chicotadas nas minhas costas para que eles fiquem livres dessas doenças que assolam eles? Eu tomo. Eu tenho que tomar uma coroa de espinhos na minha cabeça e ser crucificado numa cruz? Eu vou. Mas uma coisa eu não aceito e eu não tolero: são os meus filhos e as minhas filhas longe de mim. Os meus filhos, o lugar dos meus filhos e das minhas filhas é na minha casa. Esse é Deus. Esse é o Pai que a gente declara. Esse é o Deus que a gente acredita. É um Deus amoroso, de um amor radical, um amor imparável, um amor que não vê separação. Se um dia a gente foi separado por espadas de fogo e querubins, esse dia ficou no passado. Agora nós temos acesso direto ao Pai. Agora nós temos um relacionamento direto com Deus. E Deus habita entre nós. Cara, se você quiser ficar em pé onde você está, é isso que a gente anuncia. Deus está entre os homens. Não foi isso que os anjos apareceram dizendo quando Jesus nasceu? Emanuel, Emanuel, Deus está entre os homens. Emanuel, Deus está aqui. Deus está acessível a todos. É só vocês chegarem. É só vocês chegarem e desfrutarem dessa presença. A gente não precisa mais viver por aí sentindo sozinho, abandonado, esquecido. Deus não esqueceu da gente. Deus não desistiu da gente. Deus não mudou de ideia com a gente. Deus não mudou os planos com a gente. Às vezes parece que você está aqui, está num momento da vida que parece que nada segue, que nada anda. Parece que está só você e você. E parece que não tem ninguém te acompanhando. Você está desesperado ali. Deixa eu te falar. O mesmo Deus que foi lá no leste buscar a humanidade de volta, o mesmo Cristo que foi lá no Getsêmani para simbolizar um Deus que foi buscar a sua criação perdida, é o Deus que hoje nos encontra e que nos guia no caminho que a gente precisa andar. Você está perdido? Quer uma direção? Está se sentindo empacado, frustrado? Deixa eu te dar uma dica. Segue o caminho da cruz. Segue o caminho da cruz, porque foi esse caminho que Cristo tomou para nos levar de volta. Ele veio nos buscar, Ele veio nos salvar e Ele nos trouxe de volta para a casa de Deus. Amém?